Tá valendo! Valeu, colega. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Bem-vindos sejam todos à Igreja de Cristo reunida aqui, aonde houver um eleito povo de Deus, é unido com a Igreja de Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nossos amados irmãos aqui, que fazem parte deste ministério Nova Sião, é bem-vindo. Também nossos amados amigos e irmãos aí do Facebook, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Sintam-se abraçados por nós em espírito e em verdade da veloz de cá, você de lá, amado irmão. Lembre-se que o Espírito é o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo batismo e a mesma
fé, juntos e misturados, abraçando a cada um de vocês aqui, ao nosso redor, a nossa localidade, a cada amigo aí, cada irmão aí, no Face conosco, também nossos amados irmãos aí, no grupo de WhatsApp Conhecido a Graça, nosso irmão Patrícia, nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Jorge, Tiago, os demais aí, Expedito, né? Beleza, e todos aí, enfim, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, juntos e misturados, amados, entoando cânticos louvores ao Criador e trazendo para daqui a pouco a palavra viva e eficaz com o tema que está aí na telinha do seu Face. Graça e o amor que edifica, graça e o amor que edifica. Daqui a pouco nós ficamos lá, vamos acompanhar no Evangelho de Cristo, mas oremos aí ao nosso grande Deus em gratidão a Ele, numa breve confissão. Oremos, eterno Deus nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou, pelo céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. És o soberano Rei da Glória, Senhor da Glória, todo pode, todo vê. Seus olhos passam por toda a terra e nada passa despercebido aos seus olhos, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Eis que Ele já aperfeiçoou o nosso Espírito em Cristo Jesus, encravando todo o escrito de dívida lá na cruz do Calvário, derramando a graça gratuitamente a cada filho dele, do Senhor, e o Espírito do Filho dele clama em cada um, Abba, Pai. E aquilo que esteve em oculto e silêncio por séculos e gerações, o Senhor quis dar a conhecer qual a esperança, a riqueza da sua glória, os seus justos aos seus santos, e que as Escrituras já testificavam que o justo de Deus, ele viverá por fé, e nós vivemos pela fé. O justo de Deus vive pela fé, e assim temos a certeza, a prova das coisas que não se veem. E, eterno Deus, somos gratos a Ti por mais esse dia, por mais este momento, pelo Teu fôlego de vida soprado em nossas vidas, pela vida de cada irmão que nos vê, nos assiste, pela Igreja do Senhor Jesus, aí reunida como igreja, onde Cristo Ele é o cabeça da igreja, e louvamos ao Senhor pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada jovem, de cada adolescente, pela restauração, pela saúde financeira, pela prosperidade de cada um que luta, que almeja-se uma bênção no fundo do seu coração. O desejo que está no coração de cada um, assim seja concretizado, assim seja confirmado a bênção, a fé, toda a sorte de bênçãos espirituais, a bênção que dela tenha toda a abastança para suprir todas as necessidades que assim o coração deseja, almeja. Senhor Deus, o nosso muito obrigado, porque sabemos que é conosco tua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é um Pai que corrige ao filho que ama, mas não retira a sua bondade. A Igreja de Cristo aqui reunida também pelas redes sociais, digam assim, seja meu reino. Glória a Deus, assim seja. Glória a Deus. Amado irmão, seja bem-vindo, sinta-se abraçado por cada um de nós. É isso mesmo, amado. A Igreja de Cristo reunida aqui, também pelas redes sociais, em espírito, onde houver um justo, um eleito. Louvado seja Deus, porque o reino de Deus ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. Não é espírito, louve a ele, louve ao Senhor.
Louvado seja Deus e bendito o nome do Senhor por toda a eternidade. Este é o rio de vida do Senhor que nos sustenta, que nos alimenta. É isso mesmo, amado. Glória a Deus. Os rios de vida fluam em você, no seu coração, através do Espírito dele, do Espírito de Deus. Quando o Senhor Jesus, na sua passagem aqui da terra, ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, e ele tinha que ir para que assim viesse o ajudador. E assim ele foi, veio o Espírito dele, o Espírito do Senhor que está na igreja dele, na igreja de Cristo, e ele é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus, ele é o pastor da igreja. E você, amado, foi Deus de água viva que te sustenta e alimenta. Daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz com o tema que aparece na telinha do seu Face: graça e o amor que edifica. Graça e o amor que edifica. Daqui a pouco nós ficamos sempre lá juntos no Evangelho de Cristo. Mas vamos continuar louvando o Senhor com alegria. Vai alimentando aí o teu espírito, os louvores cantados, entoados, ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto em vossos lábios que confessam a Ele, que confessam a Deus. Louve a Ele, louve ao Senhor.
Isso mesmo, louvado seja Deus e agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. É isso mesmo, foi ele quem te escolheu, é o Senhor quem te escolhe, amado irmão. Não é você quem escolhe, é ele quem te acha. Você foi achado por ele, você foi escolhido por ele. E assim, feito o louvor da glória dele, o louvor da glória de Deus. Daqui a pouco eu traremos a palavra viva e eficaz com o tema que apareceu no seu Face. Graça e o amor que edifica. Graça e o amor que edifica. Não saia daí. Daqui a pouco nós ficamos você lá. Junto vamos acompanhar no Evangelho de Cristo a palavra, o Evangelho que te lava, que te limpa pela palavra. Amém, amados? Daqui a pouquinho nós ficamos vocês lá juntos no Evangelho de Cristo, mas continuemos louvando a Deus, adorando a Ele com alegria, porque o reino de Deus ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito, e ele tem o melhor para você. Você, amado irmão, o melhor de Deus.
nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo o carinho da audiência de cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos amados aí em Cristo Jesus. Vamos aí se alimentando dos louvores cantados, entoados aí ao nosso poder de Deus. Daqui a pouquinho, novamente você vai continuar sendo lavado, limpo pela palavra, pelo Evangelho que é poder de Deus. Daqui a pouco nós ficamos sendo lá juntos no Evangelho de Cristo. E o tema está aí na telinha do seu Face, graça e o amor que edifica. Graça e o amor que edifica. Daqui a pouco nós ficamos sendo lá juntos. Vamos nos alimentar do Evangelho. Amados, mas continuemos louvando a Ele, adorando a Ele, ao nosso grande Deus, que é digno de honra, de glória, digno de todo louvor. E nos sustenta, nos alimenta com o poder dEle, sustenta todas as coisas, assim como Ele vela pela palavra dEle, Ele vela por você, pela sua vida, amado irmão, e é fiel para cumprir os propósitos dEle, as promessas dEle, a palavra dEle que Ele tem contigo, louve a Ele, adore ao Senhor, mas com alegria, adore a Ele, glória a Deus. Eis que o poder dEle, Ele é aperfeiçoado na fraqueza.
verdade, amado, sou breve, pois é na fraqueza que o poder ele é aperfeiçoado. Eis que o poder do Senhor ele opera em você e ele é poderoso para fazer infinitamente mais que o que pedimos, que o que pensamos. Amém, amados irmãos? E você faz parte da igreja gloriosa de Cristo, sem mácula, sem culpa, sem mancha, sem defeito, irrepreensível. Isso diz o evangelho dele, o evangelho da graça de Deus, o evangelho que ele é poder de Deus, o evangelho de Cristo. E diz mais: se houver um outro que seja anátema, mas você é bênção de Deus, você é louvor da glória dele, é louvor da glória do Senhor, e por causa da sua causa, amado irmão, a graça dele ela veio, ela existe, bem? Louvado seja Deus, engrandecido o santo nome dele por toda a eternidade. Eis que ele já nos perdoou, já viemos perdoados, amados, de todos os pecados, de todas as iniquidades. Ele diz mais: que não lembrará de vossas iniquidades, que já escreveu a lei espiritual dele, glória a Deus, entendimento no coração, amado irmão. E para que cada um conheça ele, conheça o Senhor, e que ninguém venha ensinar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz com o tema que está aí, Natalia, no seu face, graça e o amor que edifica, graça e o amor que edifica. Daqui a pouquinho mais vamos adorar ao Senhor. Continuemos adorando a Ele. Amém? Para que sofrer, para que solidão, se Ele já está no seu coração, se o Senhor já está no seu coração, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo ele vive em mim. Louve a Ele, amado, para que
Socorro bem presente na hora da angústia, para que a ansiedade, para que a depressão, lembre-se do Senhor está contigo, amado. Não importa a adversidade, a circunstância, Ele te traz à tona, ainda que o mar queira te afogar. Ele está contigo todo o tempo. É verdade, ninguém pode mais que Jesus. Aonde o homem não pode ir, vai aonde você não pode estar. Ele faz o que você não pode fazer. Ele faz o impossível na sua vida, porque Ele é o nosso Deus. Vai na tua fé, vai na tua força, amado. Assim como o Senhor disse a Gideão, vai na tua força. Creia. Vai nessa tua força, varão. A palavra viva e eficaz com o tema Natalino. Se oferece graça e o amor que edifica. Graça e o amor que edifica. Daqui a pouco eu vou mostrar você lá. Mas louve a Ele, adore ao Senhor, que tudo pode em nossas vidas. Adore a Ele.
Antes mesmo do Senhor, conforme ele te viu, ele te conhecia antes do tempo da sua mãe. Amém? E ainda que uma mãe venha esquecer do filho do seu ventre, ainda que ela faça isso, o Senhor nunca, jamais esquecerá de ti, amado. Ele tem gravado na palma da mão dele. E não há nada que te separe do amor de Deus. E a promessa que Ele te fez, Ele cumpre. Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. O Senhor é fiel à palavra dele. E Ele vela pela palavra dele. E vela por ti, vela por tua vida e cuida de ti. Ele tem uma nova história para você. Adora Ele. Visitando minha memória.
Que assim seja, amado. Você chegando no momento da palavra viva e eficaz. Estamos ficando em silêncio, proximos os corações assim, Senhor, tudo acontecer. Ao Senhor de Deus está aqui. Ao Senhor de Deus está aqui. Ao Senhor de Deus. Ao Senhor de Deus está aqui. 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 E a palavra é viva, sua palavra e a palavra é viva. A ele, honra, força, critério, o domínio, majestade e poder e aplausos a ele. Vamos usar a palavra viva e eficaz. Viva! Viva! O calor, meu irmão. Quem não tem a mãe não entra, não. Tem a instrução do profissional que quer. Glória a Jesus. Rápido celeste. É o diabo. Não tem o diabo. Aquela que faz de bom. Eu cheguei quando estou lá, vocês confessam lá. E na janela que é esse cheirinho do mar. É, foi. É eu, Muricy, seu filho.
bota essa aqui com a S. Viva! Agora eu tô assando o peixe, o nome de cá em paz. Colocar um peixe ali na brasa, foi? Cheiro de peixe, da casa aqui. Faça isso não na hora da palavra, joga um peixe desse na brasa. Isso acaba com a gente. Parece que estamos na beira do rio. Glória a Deus, louvado seja Deus, agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. Sejam bem-vindos todos à palavra viva e eficaz. Amém, amados irmãos, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, a Igreja de Cristo aqui reunida, todos vocês, a Deus que fazem parte deste ministério Novo Sião, a você, amado irmão, nosso amigo, nosso amado aí, pelas redes sociais, pelo Facebook. O nosso abraço e também o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Desde já somos muito gratos, gratidão ao Senhor Deus pela vida de vocês, louvamos ao Senhor Deus pela vida de cada um de vocês, pela restauração da saúde de vocês, pela prosperidade de vocês, e assim recebemos em nosso espírito essa confirmação. Glória a Deus, verdade. De fé, amado, que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso é o que diz o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça dele. Amém, amados? E vamos à palavra viva e eficaz com o tema que está aí na telinha do seu Face: graça e o amor que edifica. Graça e o amor que edifica. Lembramos aqui que abrimos a Bíblia, abrimos o Evangelho, que é o poder de Deus, o Evangelho da graça, amado irmão, para te mostrar a verdade e acompanharmos e nos alimentarmos desta verdade, porque a verdade ela é Deus. Verdade. Não temos a intenção de perseguir a quem quer que seja, e denominação A ou B numa igreja, mesmo porque a igreja somos nós, igrejas são vidas, amém, amado? Verdade. A gente chama de denominação, que chama por aí, certo? Não somos religiosos, não seguimos a nenhuma denominação, que quer que seja, apenas o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Não perseguimos aqui aquele que se intitula pastor A ou B, de denominação A ou B. Se aí venham se ferir com a palavra que aqui será aberta. Verdade. E então, amados, vamos juntos, né? Nós de cá, você de lá, porque o Deus é um só, o Espírito é um só, o batismo é um só e a fé é a mesma. E ela não é de todos, ela não é nossa, ela é de Deus. Ela é bom e vem de Deus. Tá vendo? Eu te convido aí a abrir a tua Bíblia. Tá vendo? Se você está com a Bíblia, se não estiver com ela, não se sinta constrangido, porque da mesma forma você vai ouvir a palavra e ela é feita a fé. E vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos aí, o tema esse que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Né? 1 Coríntios, né? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Vamos lá, amados irmãos. Amém. Vamos aí abrindo aí a Bíblia do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, amados, o que achou? Diga amém. Amém, meu. Cristão tem que Ler e ler. Cristão tem que ler. Cristão recebe a palavra de Deus, ele se alimenta dela, amém? Verdade. E bem-aventurado isso que aí, e nós veremos aí no decorrer desta palavra, aquele que recebe a palavra, aquele que ouve a palavra,
recebe e o que acontece com ele, né, amados? Então, olha, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica, no versículo 12. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Né, amados? Vamos aqui fazer Glória a Deus. uma breve confissão de fé nesta palavra. Pelo Jesus, Pai que a tudo fez, a tudo criou, criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor, aqui te exaltando, aqui te adoramos como filhos do Espírito em participação comum de carne e sangue, assim como Cristo participou. Sabemos que a nossa carne é falha, ela é fraca, assim disse Cristo, que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, porque Ele aperfeiçoou o nosso Espírito, mas não foi mérito nosso, não foi porque oramos, não foi porque nós nos esforçamos, foi pela tua misericórdia, a tua justiça, foi pelo teu amor que nos edifica, Senhor. Foi a tua misericórdia, foi a tua graça, porque o Senhor disse que para nada aproveita a nossa carne, mas o Espírito ele foi aperfeiçoado, ele é eterno, e o teu Espírito testifica que o Espírito que está no nosso interior, que o Senhor enviou, que somos teu filho, somos teu povo e és o nosso Deus. Senhor, Glória a Deus. Que entendimentos, a fé dos eleitos seja aberta, aquele entendimento com zelo, o zelo do Senhor que venha com entendimento liberto do Espírito do Senhor. E a igreja de Cristo aqui reunida, também pelas redes sociais, digam assim seja. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, ele dizia que todos nós, né, pessoal ali na igreja de Coríntios, questionava a questão de sacrifícios aos ídolos, né? Cada um com seu conhecimento, cada um falava o que bem queria. A carne falando, aquele sabe tudo da carne, que acha, que pensa, que sabe tudo, que sabe todas as coisas, que ele prefere ir pela própria ciência, ele prefere ir pelo próprio conhecimento, aquele conhecimento obtido da natureza humana e tudo mais. E ele dizia, cada um tem realmente esse sabe tudo, esse conhecimento. Só que isso aí incha. Mas se você se arraigar no que vem do Senhor, no que vem de Deus, no que vem do Espírito, se você realmente receber a palavra, aí sim é o amor que edifica. Glória a Deus. Se você recebe em você aquilo que vem do alto, se você recebe o dom perfeito que vem do alto, se você se deixa guiar pelo Espírito de Deus, pelo conhecimento, pela sabedoria que vem do Espírito, através da palavra, através do Evangelho, esse aí é o amor que edifica, aí realmente você tem o conhecimento, amado irmão. Aí realmente você ama a Deus, porque você ouve e você recebe a palavra dele, e aí você consegue edificar tudo através do amor. Tudo vai bem na sua vida, tudo dá certo na sua vida, porque você já está trabalhando na sua casa espiritual, já está trabalhando lá no seu interior. O amor de Deus, o Espírito de Deus está lá dentro de você. Glória a Deus. Porque de que adianta sacrifícios, de que adianta tantos bens, tanto dinheiro, mas se você não tem paz de espírito, se você não tem o amor de Deus dentro de você, se você cuida de muitas coisas, se você se ocupa de tantas coisas na sua vida e você não tem tempo para você, para o seu interior, de repente está dando lugar para ansiedade, está dando lugar para depressão, está dando lugar para o seu eu
de repente você já acha que sabe tudo, você sabe todas as coisas e aí rejeita de lado, deixa de lado aquilo que vem do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para você, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, aquilo que está oculto, aquilo que os olhos não conseguem ver, o ouvido não consegue ouvir, mas Ele tem para você preparado o dom perfeito do alto. Ele tem aquele verdadeiro amor que edifica. Você já não vai inchar na sua sabedoria, porque você se alimenta dele, do amor dele. Jamais você vai esfriar do amor dele, da palavra dele, e deixar de ser edificado. A igreja de Cristo jamais vai deixar de ser edificada através do amor de Deus. Se não, vejamos, amados, uma passagem lá no livro histórico de Mateus, vamos até lá, Mateus no capítulo 23, Mateus 23, a partir do versículo 27, nós estamos aqui às 20 horas, 19 minutos, isso, hoje 18 de fevereiro de 2023, para você que está aí agora conosco e para você que ainda vai nos acessar, vai nos assistir, porque vai ficar aí gravado. Amém, amado? Mateus 23, vamos até lá. Mateus no capítulo 23, lá no versículo 27. E essas palavras aí, o apóstolo Paulo falava, né, muitos na sabedoria da sua carne, na ciência, sabe tudo, acha que sabe tudo, cada um do seu jeito, mas isso aí incha, dizia Paulo, incha. Mas se você recebe o conhecimento de Deus, realmente você é amigo de Deus, tem o conhecimento de Deus, e aí você tem o amor que edifica em você. Jesus, nos seus dias da carne, ele dizia, lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, vamos até lá, Mateus 23, Amém. Versículo 27, e Jesus, onde ele passava, nas duras palavras dele, nos duros ensinamentos, nas duras verdades, amado, que só recebia quem recebe é o povo dele, são os filhos dele. Só quem recebe o amor de Deus é quem realmente é amigo dele. Verdade. Realmente quem ama a ele, ao Senhor, recebe. Jamais ele vai se ferir, jamais ele vai se ofender, jamais ele vai achar que é um fardo, jamais ele vai achar que era uma ofensa. E Jesus, por onde passava, as palavras dele eram duras e alguns receberam, e os que não receberam, o mataram. É como muitos hoje se ferem, se ofendem com a verdade. Quando se abre o Evangelho, se mostram essas verdades, amado. Dói no coração. Fica, se pudesse mandar um torpedo de lá, mandaria. Mas assim, não falamos o que está, além do que está no Evangelho. E para nós é um prazer, temos um prazer na palavra, no Evangelho de Cristo. Amém, amados? E aqui Jesus ele diz, no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Já ia chamando logo assim, ou seja, seus falsos, são falsos, são hipócritas. Ele já ia logo na ferida deles. Os caras se achavam que sabem tudo, né? Eles achavam que tinham uma ciência, eles achavam que tinham conhecimento. Ali eles tinham uma lei, conheciam toda a lei de Moisés e se apoiavam na lei de Moisés para aplicar nos outros. Mas cumprir que é bom, mover aquele fardo como Deus se quer, de jeito nenhum, mas eles aplicaram nos outros. E quando Jesus vinha aqui, abria o verbo, soltava o verbo deles, aí doía lá dentro, doía na ferida, mexia neles, mexia nos negócios, né? Realmente. E Jesus ele já ia apontando logo, ai de vós, escribas e fariseus. Fariseus era aquela religião, aquela seita em que o apóstolo Paulo, né? Antes sacerdote Saulo de Tarso, né? Ele pertencia àquela seita, os fariseus. E Jesus veio de lá, ai de vós, escribas
e fariseus, direcionou diretamente para eles, apontou o dedo diretamente para eles, dizendo: hipócritas de cara, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, uma beleza, uma maravilha, com aquelas vestes de sacerdote. Fazia questão de alongar as vestes por fora, vestes brancas, como um sepulcro caiado, aquela formosura que Jesus dizia, essa formosura toda, vocês são sepulcros caiados. A gente vê por fora uma beleza, uma maravilha, essa formosura. Aí ele continuou: mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia, de toda falsidade, de toda hipocrisia, amado. E aquilo ali era um tapa na cara deles. Eles se ofendiam e caçavam um jeito de tirar ele de circulação. Caçavam um jeito de tirar imediatamente de circulação, caçavam um jeito, uma forma de achar na lei. Só podiam fazer aplicando a lei, eles não podiam fazer fora da lei. E o que tinha ali era a lei de Moisés. De que forma? Pegar ele em transgressão, pegá-lo em transgressão, no contrapé, e aí ele transgrediu, e aí a gente vai usar os rigores da lei dele, e guardaram, e se pesavam com aquilo ali. Mas esse homem fala demais, igual dizia com Paulo, esse paurador, esse falador, esse tagarela, caçava um jeito de calar a boca, né? E no versículo 28, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e iniquidade. Eles mostraram ser justos. Eu não sou justo? Olha aí. Nós cumprimos a lei, fazemos tudo, cumprimos tudo direitinho, e vocês estão vendo, não é assim? Mostramos por fora, mas por dentro não. Dava fardo, dava peso, dava lei, dava sacrifícios e tudo mais, mas eles mesmos não. E pegavam o que tinha de melhor. E realmente esqueciam a misericórdia, esqueciam o amor, esqueciam a fé, né? E essas coisas para ele não funcionavam. O amor, nada, não edificava nada com amor, nem mesmo com a misericórdia. E fé nem pensar. Mas era a lei que utilizava da lei, se utilizava dela, não legitimamente, mas porque não cumpria. Era um cumpridor, porém exteriormente, era por fora. Deixava transparecer que era por fora, mas por dentro não, de forma nenhuma. Né? O coração totalmente injusto, né? Totalmente cheio de iniquidade. E Jesus ia na ferida dele, apertava realmente na ferida. E lá em 2 Timóteo, amados irmãos, Paulo, né, ele reforçava a lei, ao receber o Evangelho do terceiro céu, né, mistérios ocultos. Paulo não foi diferente. Paulo, falando a Timóteo, ele disse o seguinte, 2 Timóteo no capítulo 4, vamos lá. Segundo Timóteo no capítulo 4, lá no versículo 9, Paulo diz o seguinte, nessa questão aí do amor edifica, a ciência, o conhecimento próprio do homem, ele incha, né? Ele incha quando o homem realmente procura se apoiar na sabedoria, né? Em que o apoio dele, a fortaleza dele não vem da fé, não vem da sabedoria, que é do Espírito, quando ele procura se apoiar no próprio conhecimento que ele vai buscar. E ali ele começa a esfria no amor de Deus, nada mais edificado, né? A igreja que somos nós, né? Deixa de ser edificado, né? E Paulo, preocupado com aquela questão, ele chamou Timóteo e disse, aqui, lá no 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 9, nós vamos ler. Aí Paulo disse aqui o seguinte a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas,
me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas, já começou por aí. Paulo já estava aperreado, Paulo já estava se sentindo só, naquele amor de Deus, no amor que edificava. Ali, àquela altura, ele já devia estar preso, né? Já estava ali em Roma, né? Estava se sentindo só, preso, já sentia aquela necessidade física, já se aproximava o inverno, já começou a chamar Timóteo porque se sentia só, estava no solidão, já pediu aquela capa dele, né? Aquela capa que servia apenas para se proteger, se abrigar do frio de inverno, porque ali, naquela época, ali estava em Roma, né? Aí esfria muito na época do inverno. Ele dizia a ele que se apressasse antes do inverno e trouxesse a capa dele, trouxesse os pergaminhos dele, para ele meditar na palavra, se alimentar, continuar se alimentando da palavra, continuar se alimentando do amor de Deus, do evangelho que ele recebera de Cristo, que aquilo era um alimento espiritual para ele. Verdade. E já se sentindo só porque aqueles que estavam com ele, no amor que edificava, já não estavam mais. Eles já estavam amando as coisas seculares, já estavam amando as coisas do mundo, amando aquilo que é do conhecimento próprio, que vem da sabedoria própria, amando os bens, amando o dinheiro, amando aquela coisa lá que dá lucro realmente, né? Até mesmo se dando aos sacrifícios da lei, voltando à lei, voltando às coisas seculares, aos rudimentos seculares, amando as coisas do mundo, mais amigo dos deleites do mundo do que amigo de Deus. E já não estavam mais com Paulo, ele estava se sentindo só. Então ele chamou Timóteo e disse: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, até Tito deixou também. O filho na fé, Tito deixou também. E ali, Voltou, né? Paulo já estava vivendo ali os últimos dias, né? Verdade. Como vocês verem aí, muitas passagens ali, os últimos dias, nos últimos dias. Aí muitos hoje lê aquilo ali, vê, nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Mas, na verdade, nos últimos dias se referia àquilo ali, aquela tortura em que Paulo já passava, vivendo ali na prisão, pregando o Evangelho, escrevendo ali suas últimas epístolas ali, do Evangelho recebido de Cristo, porque já se aproximavam ali os últimos dias. Não era para hoje, como muitos pegam essa palavra aí e jogam nos últimos dias como o futuro que virá, os últimos dias. Não era, mas aquilo era para aquele século, era para aquele povo ali. Paulo vivia aqueles últimos dias ali do ano 68 DC, ano 68 depois de Cristo, na prisão. Ele vivia os últimos dias, ele aguardava ali a sentença do imperador Nero. A qualquer momento podia chegar, ele seria decapitado, né? E ele se sentia só, mas ele não podia deixar de ser alimentado pelo amor de Deus, de ser edificado pelo amor de Deus. E ele sentiu falta dos pergaminhos dele lá, dos escritos, né? Da lei, para meditar na lei. Pediu a capa dele para se aquecer do frio. Aqui ele continuou. No versículo 11: só Lucas está comigo. Lucas foi o que escreveu Atos, né? Atos dos Apóstolos, registrou tudo ali para ele, né? Tem também o livro histórico de Lucas, né? Então, Demas se foi, Tito se foi, deixaram ele só na fé, né? Sozinho, não ia mais vê-lo, não ia mais na prisão, jogaram ele lá no cárcere, né? E ele chamava Timóteo, filho na fé, meu filho na fé. E pediu aquelas coisas. Eu podia pedir mais coisas, tantas coisas, né? Que satisfizesse o desejo dele, já à beira do abismo, à beira da morte, já perto de terminar o bom combate, né? A acabar a carreira. Ele poderia pedir alguma coisa, mas não. Aí ele continuou aqui: só Lucas está comigo. Toma Marcos, que também estava naquela época lá, estava Lucas, né? Estava Marcos, né? E traz-o contigo, porque me é muito útil para o
ministério, para compor o que ele ainda estava escrevendo o Evangelho, continuar ainda na luta no Evangelho até os últimos dias dele ali na terra. Versículo 12: também enviei Tíquico a Éfeso, quando vieres traz a capa que deixei em Troas, nas pressas e tudo mais, saiu de lá apressado, deixou as coisas dele lá em Troas. E em casa de Carpo, né? Deixou com Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos dele. Aí no versículo 14 ele disse: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. O latoeiro, né? O latoeiro, ele andava contradizendo o que Paulo dizia no Evangelho da graça de Deus. Ele andava contrariando ao contrário. Ele dizia que ressurreição era passado, não era nada daquilo ali que Paulo estava dizendo, né? E difamava, distorcia o Evangelho, distorcia a verdade. E Paulo disse: ele me fez muito mal mesmo. Alexandre o latoeiro, ele causou-me muitos males. E aqui ele continua: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Quantos e quantos, amados, não existe a palavra, a verdade, o Evangelho até hoje. de Cristo, o Evangelho que é poder de Deus. Não só foram aqueles homens, não só foi Alexandre o latoeiro, não só foi Demas que fugiu, que amou mais as coisas do século, as coisas do mundo, do que a palavra de Deus. Verdade. De Quimel, né? E Paulo estava dizendo que os deixaram de receber a palavra, mas para buscar a ciência, o conhecimento próprio, as coisas seculares que incham. Mas que ele diz que verdadeiro amigo de Deus é aquele que recebe a palavra, que não o abandona na palavra, que recebe aquele amor que edifica. É o amor que edifica. Então Paulo dizia isso: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Era a palavra de Paulo? Era a palavra do homem? De Deus. Era a palavra de Deus, era o Evangelho, mistérios ocultos que ele recebeu do Cristo ressuscitado, o Espírito. E aquilo ali foi deixado de lado, o abandonaram para amar mais as coisas seculares, de que se apoiar na sabedoria que vem de Deus, na fé. Tá vendo? E Paulo se queixava daquelas coisas e dizia, e trazendo para os dias de hoje, quantos ainda rejeitam a verdade para amar as coisas seculares, a sabedoria própria? Muitos ainda estão naquela, como se fosse judeu, vivendo a lei, vivendo campanhas e tudo mais, se apoiando naquelas coisas que é na própria ciência, no conhecimento religioso que não edifica, o conhecimento longe do amor que não edifica, o zelo de Deus, porém, sem entendimento. Acha que está servindo a Deus, assim como Paulo achava que estava servindo a Deus, agradando a Deus, mas ele não tinha o entendimento. Ele tinha o zelo da religião, mas ele não tinha o entendimento. Depois que ele teve um encontro com o Espírito, aí sim, isso se lhe abriu os olhos. Ele veio a enxergar, ele passou a enxergar os mistérios ocultos, ele passou a enxergar o que estava oculto. É tanto que ele disse que tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, ele considerou perda, ele considerou esterco para ganhar a Cristo, para ganhar a sabedoria, para ganhar o amor que edifica. Glória a Deus. Então, irmãos, continuando, já estamos às 20 horas 37 minutos. Ainda em 2 Timóteo, você está no quadro, volta para o capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3. Amém, amado? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Você que achou, diga amém? Amém. Ainda assim, rejeitando, recusando a palavra, recusando o amor que edifica, para amar as coisas seculares, as coisas do mundo. Paulo falava a Timóteo no capítulo 3, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, olha aí, aparecendo nos últimos dias, que nos últimos dias
Isso, amado, não é no futuro, não. Como muitos aí dizem, nos últimos dias. Quais? Como dizia Jesus, só tu, judeu, que não sabe das coisas que se sucederam por aqui. E Jesus dizia para ele, quais? Quais coisas? O que Que eu não aconteceu? sei. Quais? Me diz. E aqui está, repetindo aqui, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso aqui, amado, esses últimos dias foi a igreja primitiva do século I, DC. Verdade. Ali, ele estava vivendo ali a prisão no ano 68, do século Verdade. I, DC. Depois de Cristo, ele dizia, nos últimos dias, Paulo estava vivendo os últimos dias das profecias de Cristo. Cristo tinha profetizado sobre aquele tempo, sobre Israel, que tudo apontava ali para Israel, juízo de Deus, Cristo nas nuvens, apontava para Israel, e os últimos dias era aquele que se aproximava da destruição do templo, lá em Jerusalém. E Paulo, ele esperava aquilo ali, que ele já estava na prisão, ele já estava vivendo a solidão, e ele procurava se agarrar espiritualmente no conhecimento, guardando as palavras do Evangelho de Cristo e se fortalecendo espiritualmente. Aquilo o confortava, até chegar à condenação dele, a execução dele, a decapitação dele através do imperador Nero. E aqui ele dizia, naqueles últimos dias, no capítulo versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, que se afastam da palavra, se afastam do amor que edifica, para ele ser avarento. E aqui ele foi dizendo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com seu irmão, sem amor para com seu próximo, sendo amante mais das coisas seculares, sendo amante mais da ciência, do conhecimento próprio que insta, recusando, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o amor de Deus, que ele dizia, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos do seu conhecimento próprio, mais amigos do mundo de que de Deus, zelo pela religião, sem entendimento do que Deus lhe alimenta na palavra, lhe alimenta no Evangelho que é poder. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Paulo também se preveniu, já naquele dia, nos últimos dias, ele já preveniu, jamais ele cessou de pregar o Evangelho, de pregar a verdade. Da mesma forma que Jesus, ele, nos seus dias na terra, passou por ali, ele pregou com duras palavras, com duros ensinamentos, Paulo não foi diferente não. Até nos últimos dias dele lá encarcerado, ele estava vivendo os últimos dias, ele continuou escrevendo essas coisas ali. Ele preso, mas mesmo assim funcionava. Ele preso, mas era mesmo que não está, porque o Espírito já tinha preparado tudo, era mesmo como se já estivesse trabalhando, Deus operando ali. Não, você está preso, mas esse Evangelho ele é vivo, ele não morre, ele vai continuar. Você vai, sua carne vai, teu Espírito recebe, e o Evangelho ele vai continuar, a graça ela vai continuar, porque as Escrituras elas já testificavam de que o justo viverá pela fé, o justo de Deus viverá pela fé. Já diziam as Escrituras isso, amado, no livro da lei, que o justo viverá da fé. Então, era para hoje que o Senhor queria, sobrou para hoje. Paulo preso, mas ele conseguiu escrever as epístolas dele, o Evangelho que ele recebeu. E então, repetindo, amado, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta, que ele dava o recado a Timóteo, não é, amado? Aí como vamos negar uma verdade dessa? Essas verdades, amado? De forma nenhuma. Jamais. Nem que quisermos.
Isso está em nós. Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a verdade. Graças E a aqui, Deus. amado, 20 horas e 43 minutos. Amém? 20 horas e 43 minutos. Paulo falava a Roma. Paulo falava ao povo de Roma, ainda lá no capítulo 10. Vamos até lá, amado. Romanos 10. Amém. Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Mesmo com perseguições, aquele povo perseguira, aquele povo se juntou durante 40 dias, jejuando, passando fome, sede, e dizia: esse homem é uma peste. Temos que tirar esse homem do nosso caminho. Nós não vamos beber, nós não vamos comer, até que esse homem seja morto. E a oração de Paulo por eles era pela salvação deles. Totalmente diferente. Eles desejavam mal a ele, Paulo, e Paulo desejava o bem a eles. Mas a minha oração por esse povo é que eles sejam salvos. E foi, né, amados? Foi para eles que Cristo veio. Foi para eles que Cristo veio. Mas salvos de quê, amados? Salvos de quê? Porque o Senhor sabe os que lhe pertencem. O Senhor, os que pertencem a Ele, Ele já escolheu antes mesmo da criação dos tempos eternos. Amém? E ali, salvo de quê? Da lei. Salvo de quê? Da transgressão da lei. Foi para isso que Jesus veio, para cumprir a lei, não para revogar. E ele dizia: para que sejam salvos. Salvo de quê? Da lei. Do ministério de morte, do ministério de condenação, porque a lei ela condenava, mas a graça de Deus ela não condena, ela liberta. Ela liberta através do amor, através da verdade, através da graça dele. Verdade. E aqui ele disse: porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Já foi dizendo assim. Dizia para as ovelhas perdidas da casa de Israel: eu sou testemunha. Eu sou testemunha disso porque eu fui deles. Eu fui um, igualmente de vocês. Saí do meio de vocês, que eu também tinha esse zelo. Eu achava que servia a Deus. Mas, porém, percebi que eu não tinha entendimento. Eu cumpria toda a lei veementemente. Fui nas sinagogas, trouxe preso, entreguei à prisão, dei meu voto de condenação, que era para matar, e ali eu estava cumprindo a lei, achando que estava servindo a Deus. Ele disse: eu sou testemunha disso, bem sei disso, que tenho esse testemunho, assim como vocês, eu era também, que vocês têm esse zelo de Deus, vocês têm zelo da lei, essa lei que vocês estão, porém vocês não têm nenhum entendimento, porque o entendimento que vocês têm é apoiado na carne, é apoiada na sabedoria humana. Não é do Senhor, não é do Espírito, não vem de Deus, não vem do amor de Deus. E nada em vocês é edificado, porque não tem o amor em vocês. Aqui ele continua, mas não com entendimento. Versículo 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, amado, eles tinham a própria justiça, se apoiaram no próprio conhecimento. Verdade. E se afastaram, recusaram a justiça que vem de Deus. Não quiseram se apoiar na justiça e no conhecimento que vem de Deus. Preferiram continuar no zelo sem entendimento, no zelo pela religião sem entendimento de Deus, sem conhecimento de Deus. É o que ocorre ainda. Verdade. Não só naqueles dias ali do século I, mas isso se estendeu até os dias de hoje se vê. Isso aí, aquele zelo pela religião, pelas coisas seculares, pelas coisas do mundo, pelas campanhas, por sacrifícios e tudo mais, porém sem entendimento, sem conhecimento do Espírito. Verdade.
É o que ocorre, amados. E então? Aí em Romanos, você está aí no 10, Paulo dizia. Você está em Romanos 10, você vai para Romanos 12. Romanos 12. Lá no versículo 9. Amém. Romanos 12, 9. Vamos lá? Ele continuou aqui. E Paulo dizia mais. Nessa questão de receber e não receber a palavra, receber a justiça de Deus e não receber a justiça de Deus, o amor que edifica, ele dizia a eles, aos romanos, o amor seja não fingido, um amor sem fingimento, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, no versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicar com os santos, com os filhos de Deus, ajuda no que for preciso, em amor. Verdade. Compartilha com ele o que tens do teu pão, a dor dele seja a tua dor, e se alegra com ele, se alegra com os que choram, dessa mesma forma, e assim o amor de Deus se edificando em você cada vez mais, no conhecimento, no amor, na bondade, que seria a perseverança em oração. Essa é a nossa oração, em amor, glória a Deus, em edificação no amor, na misericórdia de Deus. Amém? Era o que Paulo estava dizendo àquele povo. E para concluir, amados, já estamos às 20 horas e 50 minutos. Lá, uma passagem lá no livro de Mateus, voltando lá ao livro histórico de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Amém. Já vamos concluir, amados, essa palavra. Graça e o amor que edifica é o tema que estamos com graças aqui. A Deus. Mateus 13, lá a partir do versículo 18. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 18 diante, né? Jesus novamente aqui. Era Paulo da graça, e Jesus que ainda não era da graça, que não era cristão, não era judeu. Né? Então, Mateus 13, a partir do versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca de duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitos fizeram isso, e aí passa a amar as coisas seculares, passa a amar a sabedoria própria, a ciência, e começa a inchar e começa a se ofender com a verdade, começa a se ofender com a palavra da verdade e se torna como se fosse um inimigo da verdade, um inimigo do Evangelho. Um inimigo que não suporta a sã doutrina, a palavra da verdade. E Jesus, ele falava aquela palavra, a parábola da semeadura, daquele que recebe a palavra com alegria, mas ele não guarda, ele se aborrece, termina se ofendendo. Ele finge que recebe, é um hipócrita, porque termina se ofendendo, ele não recebeu de verdade. Ele não guardou no coração. Recebeu com fingimento, feito aquele sepulcro caiado,
que é uma beleza por fora, mas por dentro ele está doente, só ossos secos, doentes. E aqui ele continuou, no versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Ele recebe, ele está na dificuldade, ele está na depressão, ele está na ansiedade, ele está vivendo uma tribulação tão terrível. Ele até ouve, ele até dá ouvido, mas ele se deixa sufocar. Ele realmente acha que ele vai conseguir se sair daquela situação por méritos próprios, se apoiando na sabedoria própria, quem sabe até fazendo sacrifícios, oferendas, umas campanhas, e esquecendo realmente do conhecimento de Deus, esquecendo realmente do que Deus lhe fala na palavra, que é o que o edifica, é o que tira do fundo do poço. Amém, amado? Então, repetido, é o que recebe espinho, né? Mas com as riquezas sufocam a palavra e ela se torna o quê? Infrutífera. Recebe, mas não vai edificar, porque ele não vai pôr em prática, porque ele vai dar ouvido igual Demas fez. Largou Paulo lá para a palavra, com o ministério dele, e foi dar ouvido às coisas seculares, foi dar ouvido ao mundo. Tinha a palavra dele, porém ele foi amar mais as coisas do mundo do que ser amigo de Deus. Verdade. Tinha tudo lá, tinha a palavra, tinha a graça, mas ele estava vazio por dentro. É como muitos hoje, cheio da graça de Deus, mas ele não sabe ou não utiliza dessa graça. Ele continua vazio lá dentro. Não Prefere quer. dar ouvido, correr atrás de outras coisas, ser amigo, amante das coisas seculares do mundo, do que ser amigo de Deus. E aí se sufoca quando a coisa pega, se sufoca. Aí diz: é o diabo, o inimigo me derrubou. Foi. Aquele demônio, aquele Zé Pilintra do diabo, Eu tomar aquela uma. pomba que gira, que fica para todo lado, acabou comigo. Vai pegar Luiz, o cão. É assim, aquele diabo me deu uma rasteira, aquele cão. Eu tenho que fazer um trabalho aqui, umas campanhas, uma oração forte de fé. Ô meu irmão, olhe por mim. Oh, Jesus. Vamos, irmão, olhe por mim, irmão. Estou aqui, só o pó. Estou só o pó, não aguento mais. E não é, amado, não é. Não é. Você fingiu que recebeu a palavra. Você ouviu a palavra, fingiu que guardou no seu coração, mas você foi dar ouvido, foi para outras coisas. E aí acha que é o cão que está lhe atrapalhando, o diabo, dando rasteira. E não é nada disso, porque até nisso, se você realmente recebeu a palavra, se você está arraigado nela, você é livre, você é liberto, você não vai dar ouvido para essas coisas aí. Você não vai ser atormentado, atribulado, aflito por essas coisas aí, que dizem por aí, de demônio, de diabo, de outro. Verdade. As coisas da carne realmente existem. As enfermidades, sim, existem, né? A depressão existe, a ansiedade. Verdade. Tantas outras, sim. Isso aí você tem que encarar o problema e não fugir dele. Mas se você se apoiar na fé, se apoiar na palavra, você faz igualmente um de nós, igualmente Paulo fez na prisão. Com certeza. Paulo estava preso, mas o espírito dele não. A carne dele estava presa, mas ele não. Ele continuou no bom combate, acabou a carreira, guardou a fé até o fim, no último momento. Ele recebeu a palavra e aquela palavra não foi dele frutífera. Ela não ficou parada nele, ela não ficou ociosa, ela produziu sim. Produziu 13, 14 epístolas e por aí vai. Essas epístolas se multiplicam cada vez mais em discípulos, em filhos de Deus, cada vez mais, que propagam o Evangelho e espalham o Evangelho. Cada vez mais, amado. Não foi em vão, produziu sim. E aqui Jesus ele continuou. Mas que foi semeado em boa terra, aí sim, é o que ouve. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro
30. É isso aí, amado. O que recebe. É aquele que não é hipócrita. É aquele que não é um sepulcro caiado. É aquele que não é judeu exteriormente, mas interiormente, lá no coração, na mente, no entendimento de Deus. Ele que tem o zelo de Deus, porém, com entendimento, que ele recebe a palavra, ele guarda no coração, ele põe em prática, se torna frutífera, e aí ele vai dar fruto. 30, 60, 100 e por aí vai, 100, 200, 1000 e vai se multiplicando, porque as coisas de Deus assim, amado. Ele produz, ele não fica ocioso. Ainda que venham as tribulações, ainda que venham as adversidades, mas está ali nele o amor de Deus que o edifica, amado, que não se acaba muito. Ele pode até, a carne dele pode até clamar, sofrer com muitas coisas, mas dentro dele está o Espírito de Deus, está o amor de Deus, o refrigerando através da fé, cada vez mais, o fortalecendo. Igualmente uma casa construída na rocha, que as tempestades, vento nenhum, derruba. Bem, amados irmãos, então, nos apoiando no conhecimento, na fé, na sabedoria e no amor de Deus que nos edifica. Bem, amados irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E bem, vamos agradecer a Ele, eterno Deus, nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou, criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que Deus está. Queremos te agradecer, Senhor, nosso muito obrigado pela tua palavra, pelo teu evangelho, pela tua mensagem, pelo teu amor que nos edifica, Senhor, cada vez mais, que nos fortalece, que nos faz deixar de lado a ciência ou o conhecimento próprio, que faz deixar de lado o saber tudo, para que assim frutifique em nós como a parábola da semeadura, aquele que a semente que cai em boa terra e que recebe a palavra e que compreende e que começa a frutificar e que começa a produzir 30, 60, 100 e por aí vai, Senhor, se multiplica. E quantos Paulo não estão se multiplicando hoje? Quantos filhos de Deus, filhos na graça, quantos remanescentes não estão se multiplicando, propagando aí o Evangelho da verdade, na ousadia do Espírito, na ousadia do Evangelho, que é poder de Deus, seguro, tranquilo, sem temor de mal algum. Senhor Deus, recebemos em nosso Espírito a tua palavra, recebemos, Senhor, o teu amor que edifica, recebemos, Senhor, a cura desta enfermidade, a cura deste mal, a cura deste câncer, deste infarto, deste AVC, desse diabetes, recebemos a cura dessa depressão, recebemos em nosso espírito a cura dessa ansiedade, desse homem, nesta mulher, recebemos, Senhor, a cura dessa deficiência, desse mal, desse autismo que assola as crianças, Senhor Deus, recebemos, Senhor, toda sorte de bênção em nosso espírito, recebemos a bênção que dela se tem toda a abastança para nossas vidas, e nela o Senhor opera o teu poder, supre as nossas necessidades, aquilo que precisamos, pois o Senhor nos conhece, sabe do que precisamos, o Senhor tem o nosso nome gravado na palma da nossa mão, ainda que uma mãe venha esquecer o seu filho do seu ventre, o Senhor jamais esquecerá do seu povo, o Senhor jamais esquecerá dos seus filhos, e nisso nós cremos que o Senhor é conosco. O Senhor é Espírito, onde há o Espírito do Senhor, realmente há liberdade, o Espírito que está em nós que clama, Abba, Pai. E a igreja de Cristo aqui reunida, diga, assim seja, e eu creio. Glória a Deus, aplausos, amados. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Obrigado à igreja de Cristo aqui reunida, também pelas redes sociais. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, amados, amigos, irmãos aí do Face, por ter nos assistido. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Tenham uma boa noite, um bom domingo, uma semana de paz cheia do Espírito
de Deus e o amor que edifica cada um de nós. Amém? Amanhã, nosso irmão José trazendo uma palavra, uma mensagem Amanhã da tem, palavra de Deus, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vocês fiquem na paz, tenham uma boa noite. Eu sou Deraldinho Costa, a todos a graça e paz, fiquem com Deus. Até a próxima.